Olá, tudo bem? Olha, se você já acompanha o meu canal, é muito bom ter você aqui de volta. Agora, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui eu trato assuntos relacionados à ansiedade para trazer sempre mais conhecimento e ferramentas para você entender o seu funcionamento ansioso e aprender, né, como lidar com esse transtorno e tornar o seu dia a dia mais fácil, mais tranquilo. E hoje eu vou conversar com você sobre os 9 tipos de ansiedade. Muitas pessoas não sabem que a ansiedade é categorizada em diferentes tipos. A ansiedade, os sintomas que ela acarreta, como ela funciona e age no seu organismo, é basicamente igual em todos esses tipos que eu vou te apresentar. Mas o que ativa, o que dispara, né, o que intensifica o seu nível de ansiedade é diferente. E sabendo disso, você vai ter mais recursos, mais conhecimento para combater e controlar a sua ansiedade. Por isso é tão importante você se conhecer, você prestar atenção em você, se perceber, aprender a se perceber. Bom, então se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz isso rapidinho. É só clicar aí no botãozinho que está aí embaixo. E não esquece de ativar o sininho, que ele vai te mandar uma notificação sempre que eu colocar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre os 9 tipos de ansiedade. Esses 9 tipos de ansiedade, eles estão classificados no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais. Esse manual é utilizado no mundo todo e ele serve de diretriz para os tratamentos. Então vamos lá. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Talvez você já tenha ouvido falar, porque esse é o tipo mais comum entre os transtornos de ansiedade. Ele é caracterizado por uma preocupação, uma ansiedade excessiva. A pessoa está sempre tensa, sempre nervosa, preocupada com tudo. É aquela pessoa normalmente conhecida, né, como uma pessoa super preocupada. Ela se sente sobrecarregada, é aquela pessoa que quer dar conta de tudo o tempo todo. E, além disso, existem os sintomas físicos que esse transtorno de ansiedade generalizada causa, como taquicardia, falta de ar, aumento da sudorese, e tudo isso traz muito sofrimento para a vida das pessoas. Eu falei sobre alguns sintomas, mas são vários, a gente tem uma lista enorme desses sintomas. E o TAG traz muitos prejuízos nas relações pessoais, nas relações de trabalho, nas relações afetivas. Por quê? Porque a pessoa se percebe muito fragilizada, incapaz, com baixa autoestima. Ela fica em estado de alerta constante, inquieta, e isso gera um forte cansaço físico e mental. O segundo tipo é o transtorno de ansiedade de separação. Ele é mais comum em crianças. O transtorno de ansiedade de separação, ele tem como principal característica o medo e a ansiedade excessiva. Mas, nesse caso, essa ansiedade excessiva está relacionada com a separação, por apego a alguma coisa ou por alguém. E na maioria das vezes em relação à mãe ou ao pai ou até a algum objeto, né? Um animal de estimação. Então, assim, sempre tem uma relação de apego. E quando a criança ou o adulto se separa, vem essa sensação de ansiedade. A criança fica muito ansiosa nos momentos em que ela precisa romper essa ligação forte que ela estabeleceu com aquela pessoa ou aquele objeto. E aí, por conta dessa ansiedade de separação, ela pode apresentar dificuldade de socialização com outras pessoas, de interagir com outras crianças. A criança pode se fechar e se tornar mais apática, inclusive. Em algumas idades, os medos eles se tornam excessivos. Por exemplo, medo de escuro, medo de ladrão, medo de animais, de monstros.
Mas isso naturalmente passa com o desenvolvimento. Então, isso tudo chama atenção quando se torna frequente. E quem sofre esse tipo de ansiedade de separação, muitas vezes, quando está nesse estado ansioso, não quer realizar nem as tarefas mais básicas quando elas estão longe de casa ou longe dessas figuras de apego. Como, por exemplo, ir à escola, no caso de adultos, ir ao supermercado, à farmácia, quer dizer, fazer as suas atividades diárias. Agora a gente vai para o terceiro tipo, que é o mutismo seletivo. Esse transtorno também é mais comum em crianças. São casos em que, em situações sociais, essas pessoas não conseguem interagir. Elas não conversam com outras pessoas ou até mesmo elas não respondem quando alguém tenta puxar uma conversa, né? Tenta estabelecer uma aproximação. Então, em situações de convívio social, essas pessoas se sentem extremamente ansiosas. E aí, essa dificuldade em se relacionar com as outras pessoas traz muitos prejuízos e muito sofrimento. E no caso das crianças, nós podemos observar, por exemplo, dificuldade na aprendizagem na escola. Por conta de dificuldade na questão da comunicação com outras crianças e com os professores. Agora a gente vai ao quarto tipo de ansiedade, transtorno de pânico. Também é muito conhecido. Quem já teve uma crise de pânico sabe o quanto é ruim. E o que caracteriza o transtorno de pânico é a frequência dessas crises de pânico. Elas se tornam muito recorrentes. E na crise de pânico, a pessoa experimenta uma sensação de ansiedade num nível muito alto. Na realidade, é o nível máximo da ansiedade, né, que desencadeia uma crise de pânico. Aquelas sensações de coração acelerado, suor em excesso, tontura, falta de ar que eu comentei anteriormente, quando eu estava explicando sobre o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, na crise de pânico ela se torna extremamente intensa, que leva a pessoa a acreditar que ela está tendo uma doença muito grave, um infarto, um AVC. E, além dos sintomas físicos, os sintomas psíquicos também se acentuam muito. Aquele medo irracional, os pensamentos muito acelerados, essa sensação de morte, né? Ou uma sensação de que ela está prestes a enlouquecer. Então, no transtorno de pânico, o que acontece é que essas crises são muito frequentes e acontecem de forma aguda, repentina e inesperada. Agora vamos conversar sobre as fobias específicas. A fobia específica é uma condição de medo desproporcional em relação a uma situação específica. Talvez você conheça alguém, né, que tenha uma fobia específica, ou quem sabe você mesmo. Por exemplo, tem muita gente que tem medo de fazer exame de sangue. Existem fobias que são mais comuns, como medo de barata, de aranha, medo de altura, de avião, de elevador, de agulhas, como eu falei. E são esses componentes que geram ansiedade e o medo exagerado. Esse medo aqui, né, nessa situação, ele é irracional, porque não existe ali uma situação de perigo real. E isso traz muito sofrimento, porque muitas vezes a ansiedade ela é disparada muito antes do evento em si. No caso de uma viagem de avião, por exemplo, a pessoa ela pode começar a sofrer muito antes da viagem. E aí ela não consegue dormir, ela não consegue se concentrar no trabalho, nas atividades diárias. Tudo se torna muito desgastante e difícil e normalmente o que é que acontece? A pessoa passa a evitar aquela situação. A pessoa deixa de fazer as coisas para não ter que lidar com todo esse mal-estar e sofrimento. O quinto tipo é a fobia social. Na fobia social, a pessoa se sente extremamente incomodada em ambientes com muitas pessoas. Por quê? Porque a pessoa acredita que ela está sendo julgada, que ela está sendo avaliada, observada. Por exemplo, para essas pessoas, pode ser muito desconfortável realizar tarefas em que ela possa estar sendo observada por outros.
E aí o simples fato de comer num restaurante pode se tornar um sofrimento. Normalmente as pessoas se sentem envergonhadas, constrangidas. Acontece muito medo e constrangimento em situações em que ela se percebe exposta, né, à crítica, à avaliação dos outros. Por exemplo, uma entrevista de emprego, né? Isso desencadeia uma ansiedade extrema. E aí o que acontece? Essas pessoas passam a evitar essas situações e se tornam mais reclusas e menos dispostas a interações sociais. E, como nos casos de fobia, a pessoa começa a sofrer por antecedência. Então, ao saber que ela vai se expor a uma situação em que vai se sentir vulnerável, a ansiedade dispara. Então, se ela recebe um convite, por exemplo, para ir num restaurante, isso já é o suficiente para disparar a ansiedade. Então, essas pessoas passam a sofrer muito com baixa autoestima, né, com a questão da insegurança. E a opinião das outras pessoas se torna cada vez mais importante para elas, o que aumenta ainda mais o medo e a insegurança. Agora eu vou falar sobre agorafobia. Algumas pessoas deixam de frequentar lugares e participar de atividades como caminhadas no parque, eventos sociais, shows, né? Ir a um estádio de futebol, por exemplo, porque sentem um medo novamente irracional. Aqui o medo e a ansiedade está relacionado a espaços em que elas não consideram seguros. E o medo e a insegurança que a pessoa sente é também desproporcional à situação em si. Ela não se sente segura, mesmo não existindo nenhum indício de que alguma coisa ruim vai acontecer. Normalmente, elas se sentem bem na própria casa. Então, qualquer lugar em que elas não sintam que elas possuem controle total sobre a situação, gera uma ansiedade muito grande. Nos momentos em que elas estão fora do seu ambiente seguro, elas começam a ter pensamentos, né, de que algo muito ruim pode acontecer. Por exemplo, sofrer um assalto, se sentirem mal, né? Então elas têm sempre muito essa sensação de que elas vão passar mal num ambiente, sei lá, como um teatro, um estádio, por exemplo, elas podem também sentirem medo de ficarem presas ali, sem conseguir sair. E aí elas passam a evitar os lugares ou só saem com as pessoas com as quais elas estabelecem relação de confiança. O transtorno de ansiedade induzido por uma substância. Esse transtorno de ansiedade é sempre desencadeado pelo uso excessivo de alguma substância, como por exemplo, drogas, álcool, maconha, êxtase, cocaína, né? Ou também consumo excessivo de cafeína e até alguns medicamentos lícitos, né? Aqueles da classe dos opioides ou das anfetaminas. Então essas pessoas elas podem ter crise de pânico tanto quando elas estão usando essas substâncias, no momento em que elas estão usando a substância, como também quando elas não estão fazendo uso naquele momento da substância. Às vezes, elas podem ter a crise dias depois do consumo, mas o fator desencadeador desse tipo de ansiedade é o consumo exagerado de algumas substâncias. E o nono é o transtorno de ansiedade devido a uma outra condição médica. Então, algumas pessoas elas podem desenvolver um transtorno de ansiedade devido a um diagnóstico de alguma doença ou a alterações físicas que desencadeiam um medo excessivo. Então, às vezes a pessoa tem um diagnóstico e aí ela entra num medo exagerado e dispara, né, um transtorno de ansiedade. Ele é decorrente dessa doença que acabou comprometendo o funcionamento psíquico dessa pessoa. Então, não é que a ansiedade veio do nada. A doença foi o gatilho para o aparecimento do transtorno de ansiedade. Escreve aqui nos comentários sobre que transtorno de ansiedade você gostaria que eu me aprofundasse mais. Aí eu gravo um vídeo para você, que vai ajudar outras pessoas também. Então agora você conhece os diferentes tipos de ansiedade. E eu quis trazer esse conteúdo aqui para você
para mostrar que os transtornos de ansiedade não são todos iguais. Realmente, os sintomas, as manifestações da ansiedade no nosso corpo e na nossa mente são sim muito parecidos, mas é muito importante que você saiba cada vez mais e mais profundamente sobre a sua ansiedade, né? Sobre o que dispara a sua ansiedade, principalmente se você sofre com ela e se identifica com o que eu estou falando aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.